Bom dia, irmãos queridos. Hoje a Igreja festeja todos os santos do céu, mas nós acompanhamos a liturgia do Brasil, que festeja esse dia de festa no domingo. De qualquer forma, a leitura de hoje bem nos ajuda a entender como nos tornar santos. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 20. Revesti-vos da armadura de Deus. O texto de São Paulo que hoje meditamos descreve o cristão como um guerreiro que precisa de armas ofensivas e defensivas. Na verdade, a vida do verdadeiro cristão é uma guerra, porque Jesus não veio para trazer a paz, mas a guerra. Ou seja, você não é Alice no País das Maravilhas. E o chão onde você pisa não é um mundo encantado. O reino de Deus pertence aos violentos, disse Jesus, violentos em crucificar a própria carne, violentos em amar, fortes em evangelizar, com as rodinhas nos pés para levar adiante o reino. Da carta aos Efésios. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti-vos, portanto, da armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias, no Espírito, e vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada à minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra que hoje Jesus nos doa continua perfeitamente a nossa reflexão de ontem. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Hoje, com clareza, São Paulo fala que o cristão deve ser um guerreiro bem armado, se quer derrubar seu triste inimigo. A vida é uma guerra, e não um mar de rosas. Você não pode pensar em se tornar um gladiador de Jesus, sentado no chão, comendo batatinha frita e tomando Coca-Cola o tempo inteiro. Repetimos, você não é Alice no País das Maravilhas, e não existe varinha mágica. Tudo o que você ganha é com o suor do teu rosto. Vamos ver quais são as armas desta belíssima luta do cristão, como a chama o nosso Papa Francisco. Belíssima luta. Diz Papa Francisco, para progredir na vida espiritual precisa lutar, precisa combater. São necessários coragem e força, porque o combate é contínuo contra o príncipe das trevas, ou seja, contra os nossos três inimigos, o demônio, o mundão e a carne. Essa é uma luta cotidiana contra o mundano, contra a inveja, a luxúria, a gula, a soberba, o orgulho, o ciúme, todas as paixões desordenadas que são feridas pelo pecado original. Jesus nos dá a salvação, sim, e ela é como o nosso capacete, mas precisa defendê-la.
não se vai para o céu de escorregador. É inútil se iludir. Para viver uma vida cristã, precisa lutar contra o inimigo. Não há santidade sem luta brava até o último sangue. O diabo existe e ele inferniza a nossa vida. Não podemos evitar isso, mas podemos lutar e cada luta nos eleva um degrau a mais rumo ao céu. A armadura é um composto de armas de defesa e de ataque. Vejamos uma por uma. Armas de defesa. Capacete, feito de metal resistente para proteger a cabeça e que representa a salvação. O cinturão é a peça que aperta as partes superiores e inferiores da armadura e onde se colocam as armas de guerra. Ele representa a verdade. A couraça peitoral. Servem para proteger os joelhos. Escudo. O maior deles era semelhante a uma tábua arredondada, servia de proteção para todo o corpo. Paulo o faz representar a fé. As botas do combate fazem parte também do soldado. Armas de ataque. A lança. Era comprida, com uma ponta feita de bronze ou ferro. Dardo. Podia ser uma flecha ou algo menor e mais leve que a lança. Era atirado contra o adversário ainda à distância. Espada. Gladio, como fala a leitura, feita de bronze. Paulo compara a presença do Espírito, sobretudo na palavra de Deus, a uma espada. Você percebeu que não existem só armas de defesa, mas também de ataque? Significa dizer que vestimos a armadura não só para nos defendermos, mas sobretudo para contra-atacarmos. É como se São Paulo quisesse dizer: basta de ficar na defensiva, chegou a hora de partirmos para a ofensiva. É justamente esse o sentido do verbo resistir, usado por Paulo. A tradução literal significa uma atitude ativa, oferecer resistência ficando bem firme em pé, aliás, atacando. Precisamos nos colocar na batalha, não como alguém que ainda pode ser pego de surpresa pelas ciladas do inimigo, mas como alguém que aí se encontra para enfrentá-lo. A armadura serve para resistir às maquinações do diabo. Não se trata de um simples ataque, mas de uma estratégia diabólica que quer nos fazer sucumbir e desistir. Precisa se cuidar e não se deixar surpreender despreparados. Vocês se lembram quantas vezes Jesus fala de vigiar? Pois bem, São Paulo destrincha e explica as armas da vigilância. O cinturão, como vimos, era a peça que firmava as diversas partes da armadura, assim como a que portava todas as armas. São Paulo, ao comparar a verdade ao cinturão, quer nos mostrar que sem a verdade nenhuma das outras virtudes por si só se mantém. Isso porque ele bem sabe que o inimigo é o pai da mentira, e todo aquele que mente se torna filho do demônio. Acima de tudo, a verdade é Jesus. Então São Paulo nos convida a cingir-nos de Jesus em tudo o que fazemos. A couraça, ou peitoral, era a peça da armadura que protegia os órgãos vitais, coração, rins, estômago. Paulo afirma que esta grande proteção é a justiça, que bem sabemos significa uma vida de santidade, ou seja, uma vida segundo Deus, segundo a sua vontade. Sede santos porque eu sou santo. A palavra justiça no Antigo e no Novo Testamento, repetimos, pode ser bem traduzida na nossa língua com a palavra santidade. Logicamente, esta justiça compreende também o que a gente entende normalmente, ou seja, fazer as coisas certas, justas, ser justos.
nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida. As botas do combate é o zelo da evangelização. Ai de mim, se não evangelizar. Como é surpreendente isso! As botas protegem sim, mas para você atacar melhor, atacar esse mundo com a evangelização. As botas te impulsionam a evangelizar, sem medo e sem cansar. Levar a boa notícia da paz para o coração de cada homem. Essa é uma extraordinária defesa contra o mal. Lembre-se, avião que não vai para frente precipita. Portanto, você só pode progredir na vida espiritual. Se você para, você precipita. Hoje a nossa reflexão pode parar aqui, porque já temos muito para viver. Vamos, portanto, ver novamente esta maravilhosa síntese de São Paulo. Para terminar, irmãos, confortai-vos no Senhor e no domínio de sua força revesti-vos da armadura de Deus, para estardes em condições de enfrentar as manobras do diabo. Pois não é a homens que enfrentamos, mas as autoridades, os poderes, as dominações deste mundo de trevas, os espíritos do mal que estão nos céus. Revesti-vos, portanto, da armadura de Deus, a fim de que no dia mau possais resistir e permanecer firmes em tudo. De pé, portanto, cingi os vossos rins com a verdade, revesti-vos com a couraça da justiça, e calçai os vossos pés com a prontidão em anunciar o Evangelho da paz. Tomai o escudo da fé, o qual vos permitirá apagar todas as flechas ardentes do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e o gládio do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Com preces e súplicas de vária ordem, orai em todas as circunstâncias, no Espírito, e vigiai com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Orai também por mim, para que a palavra seja colocada à minha boca para anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador acorrentado. Possa eu, como é minha obrigação, proclamá-lo com toda a ousadia. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem nessa leitura. Chegamos agora ao nosso propósito, que nos ajude a transformar em vida o aspecto que mais precisamos a partir desse trecho.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como viver na prática, em cada hora do dia, o propósito que escolhemos. Revestir-se da armadura de Deus. Paz e alegria a todos. Lutar por Deus. Paz e alegria a todos. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia, determinada decisão. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, ao horizonte pra conquistar. Tenho pra mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção com a glória futura que os santos já vivem. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, ao horizonte pra conquistar. Faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus, ao horizonte pra
conquistar.